Hello, Crystal Ponies! Aqui é a Laura Melipeleau, a sua expert em My Little Pony. E o nosso vídeo de hoje vai ser diferente, pois vamos estrear o Guia de Equestria, o novo quadro no canal! Basicamente, Guia de Equestria vai ser um tipo de vídeo que eu farei pelo menos uma vez por mês, onde eu respondo as suas maiores dúvidas sobre My Little Pony. E já vamos começar esse quadro com 2 episódios, pois eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e vocês me mandaram mais de 70 perguntas. Então eu vou dividir esse vídeo em 2 partes para responder todas essas perguntas sobre o universo de My Little Pony. Só lembrando que se esse quadro der certo, eu vou responder as perguntas de vocês aqui do YouTube pela aba Comunidade. E talvez eu faça o mesmo até mesmo com a galera do meu TikTok. Mas é claro, isso só vai ser possível se vocês curtirem o novo conceito do Guia de Equestria. Para começar o vídeo, eu gostaria de responder essas 2 perguntas de uma vez só, porque elas são bem parecidas. Qual é a idade da Celeste e da Luna? E qual é a idade das Many Six? Bom, a Celeste e a Luna não têm uma idade canônica na série, mas sabemos que oficialmente ambas têm mais de 2.000 anos de idade. Já as Many Six também não têm idades oficiais, a única que supostamente tem uma idade confirmada é a Rainbow Dash, já que no episódio Orgulhosa Pink tem 21 velas no seu bolo de aniversário. A G4 vai voltar? Vão lançar alguma nova temporada de My Little Pony? Bom, por enquanto não tem planos para a G4 voltar, até porque aquele novo desenho misturando a G4 e a G5 provavelmente vai ser uma geração nova e não o retorno oficial da G4. Mas particularmente eu não duvido que a Hasbro vai voltar com o rabo entre as pernas e futuramente voltar com a G4 de uma forma ou outra. Existe algum outro senhor do caos ou senhora? Sim, nos quadrinhos foi revelado que o Discordia tem uma prima chamada Ares, que também tem poderes do caos. Essas 2 perguntas também são bem parecidas. O que aconteceu com a Fluttershy? A Fluttershy morreu? Ou ela ainda tá viva? Infelizmente nunca foi revelado o que aconteceu com a Fluttershy na G5, mas graças ao jogo Princesa Mágica e uma vidraçaria no castelo da Twilight no último episódio, sabemos que ela realmente chegou a herdar o Império de Cristal. Por que a G5 acabou? Provavelmente por falta de interesse do público, sem falar que os produtos não devem ter vendido muito bem. Junta isso com os fãs reclamando o tempo todo sobre essa nova geração, que você tem a receita perfeita para o desastre, ou para o cancelamento nesse caso. Mais 3 perguntas que são bem parecidas. O que aconteceu com a Celeste e a Luna quando elas coroaram a Twilight Princesa de Equestria? O que aconteceu com Celeste e Luna após o reinado da Twilight no último episódio? Qual foi o final oficial da Celeste e da Luna? Na G5 não se sabe onde elas foram parar, mas no último episódio da série, elas dizem que depois da coroação da Twilight, elas iriam passar a morar em uma cidade costeira chamada Silver Shoals. E em uma edição dos quadrinhos, mostra que agora elas moram em uma pequena mansão nesse lugar. Por que a Hasbro não fez a 10ª temporada de My Little Pony? Ué, mas ela fez. Pouco tempo depois da série acabar, eles lançaram uma 10ª temporada em quadrinhos. Eu só acho pai o fato dessas histórias se passarem antes daquele futuro visto no último episódio. Mas são quadrinhos interessantes, eu recomendo a leitura. My Little Pony tem quantas HQs? Se contarmos todos os lançamentos e minisséries, tanto do Friends Forever quanto das HQs normais, temos um total de 351 quadrinhos lançados. Por que na G5 a Twilight, quando ela aparece no holograma, ela tá na forma dela pequena e não grande? É bem provável que a Hasbro tenha feito isso só pra chamar a atenção dos fãs, sem se importar se isso fazia ou não sentido na história. Mas tem uma teoria que aponta que a Opaline começou a se tornar um problema quando a Twilight ainda tinha essa idade. Por isso que aquele holograma era da Twilight jovem, não ela mais velha. Por que a Luna mudou tanto de aparência? Qual sua versão preferida dela? De acordo com a Lauren Faust, a criadora do desenho, essa mudança tão radical na aparência da Luna do primeiro episódio para o resto da série é porque ela estava muito fraca por ter passado vários anos assumindo a forma de Nightmare Moon. Por isso que ela estava com o seu mesmo visual de quando ela era jovem. E eu particularmente gosto mais da 2ª versão. Porque só a Pinkie Pie ficou colorida quando viu o arco-íris da Rainbow Dash? Eu não entendi muito bem essa pergunta, pois a Pinkie Pie já era rosa antes mesmo de ver o arco-íris supersônico pela primeira vez. Por que a Fluttershy tem medo de altura se ela desde pequena vivia no céu? Por mais que ela vivesse em Cloudsdale, que é uma cidade flutuante no meio do céu, é bem provável que ela raramente saía da cidade, que por sinal tinha chão e ruas para que ela pudesse andar normalmente. A 4ª geração de My Little Pony e a 5ª geração estão ligadas de alguma maneira? Estão sim, já que a própria história da G5 se passa vários séculos depois dos acontecimentos da G4.
Porque a Opaline foi rejeitada pela Celeste e Luna, e o que elas tinham que a Opaline não tinha. Nunca foi explicado o porquê disso, já que a única aparição das irmãs na G5 foi através de um flashback. Mas talvez as irmãs que eram snobs e se achavam melhor do que a Opaline. Porém, tem uma pequena chance da Opaline estar mentindo e distorcendo a história para ela sair como vítima, já que ela tinha um histórico de mentiras bem grande. Então eu prefiro acreditar que tem algum detalhe importante nessa história que a Opaline omitiu, do que pensar que a Hasbro criou uma história de origem tão ruim para essa personagem. Porque o novo desenho de My Little Pony ainda não foi lançado. É bem provável que na época que vazaram aquele trailer, o desenho ainda estava em uma fase muito inicial da produção, por isso que o trailer tinha uma animação tão simples. Então acho que vai demorar um pouquinho até esse desenho realmente lançar. Por que as outras pôneis não viraram alicórnios? Porque a Twilight foi a única de todas elas que realmente tinha aptidão para ser princesa, já que ela frequentou uma escola para unicórnios superdotados e ela desde criança foi treinada pela Celestia. Se a Twilight Sparkle não conseguisse voltar para o mundo pônei no filme de Equestria Girls, essa é uma possibilidade interessante, já que é bem provável que a dimensão de Equestria fosse completamente destruída. Pois o primeiro Equestria Girls foi lançado antes da 4ª temporada, e o principal vilão dessa temporada foi o Lord Tyrek. E como o portal para a dimensão do Equestria Girls só se abria depois de um determinado tempo, a Twilight teria que ficar presa naquela dimensão para voltar, e até esse ponto o Tyrek já teria acabado com tudo. Por que petrificar a Cozy Glow? Eu achei meio questionável essa decisão de petrificar a Chrysalis, o Tyrek e a Cozy Glow no final da série, sendo que até os piores vilões conseguiram se redimir com a magia da amizade. Mas talvez a Twilight e a turma tenham pensado que a amizade não era mais a solução para eles. Então na cabeça delas, a petrificação era a única solução para eles. Em que episódio o irmão da Fluttershy apareceu, ou foi citado? A primeira aparição dele foi no episódio O Irmão da Fluttershy, que é o 11º episódio da 6ª temporada. Depois disso ele fez mais algumas aparições em outros episódios. Qual é a Many Six que mais protagonizou episódios? Olha, infelizmente essa pergunta eu não sei responder. Mas um fato curioso é que com certeza não foi a Fluttershy nem a Pinkie Pie. Pois afinal das protagonistas, elas são as únicas duas que nunca protagonizaram algum episódio sem a presença das outras Many Six. My Little Pony vai ter G6? Provável que sim, porque eu não vejo a Hasbro desistindo de My Little Pony tão cedo, já que é uma das franquias mais populares dela. E sem falar que talvez aquele novo desenho que vou lançar em breve seja uma nova geração, ao invés da G4 2.0. Qual é a princesa mais antiga de Equestria? De acordo com os quadrinhos, a princesa mais antiga de Equestria que se tem algum registro é a Princesa Parábola. E de acordo com essa arte feita para o jogo Princesa Mágica, ela pode ter sido a primeira princesa de Equestria depois da sua fundação. Um pônei pode ter a mesma Cutie Mark de um pônei falecido? Um pouco específico, mas sim. Ao contrário do que o pai da Scutalu afirma na série, foi mostrado que existem vários pôneis com Cutie Marks iguais. Então nada impede um pônei de ter a mesma Cutie Mark de alguém que já se foi, porque eles acabaram com a versão mais famosa deles para outra temporada. Não seria mais fácil usar personagens antigos e tudo que conhecemos da história? Com certeza teve toda uma estratégia de marketing por trás dessa escolha. Mas uma teoria pessoal minha é de que a Hasbro queria mesmo afastar a imagem negativa que o fandom da série deixou. Afinal, até mesmo quem nunca assistiu My Little Pony nessa época sabia das bizarrices que os fãs gringos faziam. E o Pony Life também pode ter uma parcela de culpa, já que eles tentaram criar histórias novas com os personagens que conhecemos e ninguém gostou. Então por isso eles possam ter optado por fazer uma história com personagens novos. Como a Candace virou alicórnio? Foi explicado no quadrinho Rise of Candace, que eu já fiz review aqui no canal, onde mostra que ela estava destinada a virar uma princesa porque ela é descendente da primeira princesa do Império de Cristal. Mas afinal, quem era a aprendiz da Twilight que apareceu no último episódio? Essa é a Luster Dawn, que, como mostrado no episódio O Último Problema, ela era igual a Twilight quando jovem, super avançada e dedicada aos estudos, mas ela tem dificuldade em compreender a amizade, ao ponto dela até mesmo questionar para Twilight por que ela deveria aprender sobre isso. Mas infelizmente o seu paradeiro depois do final da série é desconhecido. Será que My Little Pony teve um bom final? Eu particularmente acho que sim. Tudo bem que ainda tiveram muitas pontas soltas que foram deixadas mesmo depois do final, mas eu ainda achei esse encerramento bem satisfatório. Isso se tratando apenas da história da G4, porque como a G5 está conectada com a G4, isso fez com que o final da G4 fosse péssimo, pois tecnicamente no final das contas, nada do que foi aprendido ou conquistado durante os eventos de Amizade Mágica importam mais, porque como mostrado na G5, anos depois desses eventos os pôneis se separaram e a magia morreu. Então não.
My Little Pony não teve um bom final. Qual é a origem e a natureza da magia em Equestria? Não tem uma explicação oficial de como ou de onde a magia em My Little Pony surgiu, mas eu tenho uma teoria bem simples de que o simples fato dos pôneis e outras criaturas viverem em união já é uma fonte de mágica, dando que o próprio nome do desenho já indica isso, a amizade é mágica. Nesse caso é mesmo, pois a G5, quando as 3 espécies de pôneis se separam, a mágica some. Por isso que a princesa da amizade representa o elemento da mágica. O que exatamente aconteceu para a Luna virar a Midnight? Creio eu que a pessoa esteja falando da Nightmare Moon. A história que foi contada na própria série diz que a Luna sentia inveja da Celestia porque os pôneis dormiam quando ela trazia a noite. Assim como a suposta história de origem da Opaline, eu acho que essa história foi manipulada de alguma forma, pois esse é um motivo bem estúpido até para os padrões da série. E sem falar que com o passar dos séculos, os pôneis passaram a acreditar que a Nightmare Moon era uma lenda urbana. Então são altas as chances da verdadeira história do surgimento da Nightmare Moon ter sido distorcida. Discord é o mais poderoso de todos? Um dos mais poderosos sim, mas agora o mais poderoso eu ainda tenho as minhas dúvidas. Porque os poderes dele são facilmente retiráveis, e ele só sabe fazer coisas bem bestas com a sua mágica. Então pode ser que ele seja sim o ser mais poderoso em Equestria e ele simplesmente optou por fazer gracinha com seus poderes, ou então ele não consegue fazer coisas maiores que isso. Então galera, essa foi a parte 1 do primeiro episódio do Guia de Equestria, eu espero que vocês tenham gostado. Então fiquem ligados e ignorem a minha voz rouca mais pro final do vídeo. Eu não deveria ter gritado tanto nos primeiros minutos de gravação. Muito obrigada aos membros do canal, e tchau, até os próximos vídeos e a parte 2.